noite, muito boa noite. Olha só, esse aqui é o nosso terceiro encontro. Pronto, conseguimos aqui nos conectar. Esse aqui é o nosso terceiro encontro para lá de importante nessas noites especiais. Vamos até sábado juntos, viu? E hoje vamos falar sobre o tema Deus pode lidar com isso. Com certeza, Deus pode lidar com todos os nossos problemas e desafios, mas hoje vamos falar sobre os nossos filhos. Muitas vezes, nossos filhos, eles não conseguem por si mesmos procurarem a Jesus. Cabe a nós, pais, procurarmos a Jesus por eles, para que eles sejam libertos do pecado. E há uma esperança para os nossos filhos, e podemos encontrá-la em histórias bíblicas. Boa noite, Cris. Boa noite, Carol. Boa noite a você que está acompanhando a gente na Rádio Novo Tempo, também na web, na TV. Não é que é a terceira noite já? Então, obviamente, o nosso terceiro capítulo, episódio da nossa série. Já sabe o nome da série? Esperança para as Emoções. A Rebeca está de parabéns, Rebeca é a nossa repórter. E hoje, preste muito bem atenção. 2 jovens, façam a soma em casa aí, tá? Ansiedade, solidão, aquela questão de rejeição, chegando a negar a própria imagem. Jovens que buscaram até se mutilarem, né? Automutilação. Fique pensando na sua casa que tem solução, viu? Por mais que tenha pensamentos suicidas, a gente vai ter hoje um episódio muito especial. Aversão. Tá muito especial, hein, Carol? Tá pra lá de especial. E olha, se você quer ajudar pessoas que estão passando por problemas como esse, ou se você mesmo está vivenciando algum problema emocional, você já sabe, está conectado com a gente todas as noites? Ainda não? Nós temos um presente para você. E ele vai de graça para sua casa. É a revista Sentimentos, a ciência do existir. Pensa, ali tem informações sobre transtornos gerais, aí, referentes à saúde mental. Ali você vai encontrar assuntos como ansiedade, depressão. Como seu filho está pequenininho, já está tomando antidepressivo? Sabia que ele tem um estudo e mostra como a fé ela pode ser uma aliada nesse processo para diminuir, baixar a ansiedade e erradicar de uma vez a depressão da vida dos nossos pequenos? Olha, nessa revista você vai encontrar isso e muito mais. Daqui a pouquinho vou te passar aqui informações de como pedir essa revista de graça para sua casa. Eu fico pensando em você que está em casa agora. Trocou de canal? Mas Cris, tanta maldade. Olha esse mundo. Você deu exemplo agora de 2 jovens passando por esses problemas e você fica se perguntando: por que, ó Pai? Por que Deus com o meu filho? Por que Deus na minha família? Eu estou perdido. Por que, ó Pai? Essa pergunta é tema da canção que nós vamos ouvir agora. Juntos com você de casa, Arautos do Rei. Por que, ó Pai? Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta, para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunta então, ó Pai. Senhor, eu quero entender o plano Teu, tudo aquilo que reservas, muito além dos olhos meus. Dentro do meu coração sempre estás. Eu tenho confiado em Tuas mãos. Mesmo assim, pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol? Pergunto, ó Pai, Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir? Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em Tua mão sempre confiarei. oh, confio
confiarei. Acredito em ti, ó Pai. Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim. Quero entender, ó Pai, porque, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol. Pergunto, ó Pai, por que, ó Pai? Por que, ó Pai? Tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. E a tormenta encobre o sol. Porque, ó Pai, porque, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, Amém, que bênção, arautos do rei na nossa noite especial. Carol, eu já tô meu cantinho, tá certo, de vez em quando a gente troca aqui o cantinho, né? Pois é, que Mas é bom demais, você de casa, arautos do rei, o nosso maestro especial. Obrigado, viu, maestro? Jader Santos aqui, é uma bênção esse povo, né? Quem sabe faz ao vivo. Muito bom. Agora, Carol, a nossa doutora, que a gente começamos aqui falando sobre o currículo dela e falando que ela é gente da gente. Quem está chegando hoje, ela é psicóloga, tem 3 pós-doutorados na área, pesquisadora, né, neurocientista. E nós passaríamos aqui um bom tempo falando da vida dela. Agora, que bom que ela está sendo usada para falar para a sua vida que está em casa, né, essa saúde mental que o povo está precisando, unindo com a palavra de Deus. Vamos convidar a doutora para vir aqui? Doutora Rosana Alves, por favor, a nossa querida aqui. E ela não é só querida aqui no programa, não, mas os nossos bastidores, o esposo dela acompanha também. A filha esteve aqui dias atrás, agora tá dando uma passeada, né? Um sorriso sempre no rosto, alegria, incendiando todos os ambientes. Toda a família é muito especial aqui e nós temos a gratidão de receber essa família especial aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. Que honra estarmos aqui mais nesta noite, né? Para conversarmos sobre assuntos importantíssimos para a nossa casa. Que bom. E olha, quando a gente fala de filhos, é um ponto que, eu não sei você que está em casa, né? Mas mexe demais comigo, eu como mãe. Eu fico pensando nos desafios e incrementos, né? Constantemente temos desafios referente aos filhos na saúde mental, principalmente nesse momento pandêmico, né, que eles passaram tanto tempo isolados em casa. Como a gente consegue lidar com algumas situações que às vezes a gente fala assim, eu não vou conseguir. Deus tem o poder de transformar e virar essa página e lidar com os problemas dos nossos filhos. Ele pode lidar com isso. E quando nós temos a certeza do poder dele para lidar com os nossos desafios, aí sim, o nosso coração, mesmo em meio à tribulação,
Olha só que parece contraditório, mas não é. Mesmo em meio à tribulação, é possível descansar. E nós vamos entender isso nesta noite, que é uma noite, sim, de libertação para as nossas casas. Por isso que, olha, sai daí não. Nós estamos aqui para cuidar da sua família, mas principalmente Jesus está aí, sentado no sofá do seu lado, porque hoje Ele quer trazer novidades para a sua casa. Amém. Quero falar com a mamãe que perdeu a parede para os de cera. A mamãe que teve que ser professora nessa pandemia. Teve que olhar os professores, né, mamãe, de um jeito diferente. Dentro de casa estava você, o marido de home office, né, estava aí, de repente recebeu alguém também. Crises econômicas, mas você não estava esperando por isso, mas Deus estava esperando um presente para você. Uma revista especial, doutora, eu digo que Deus soprou palavras no seu coração, escreveu a sua história acadêmica para servir como ferramenta, né? Eu tenho certeza que nós estamos falando com uma mãe, porque já é uma faculdade, né? Ser mãe. E aí escreve com coração uma revista tão especial como essa, e a Rede Novo Tempo proporciona, através do Anjos da Esperança, um material desse totalmente de graça. Uma vida inteira dedicada na questão acadêmica para ajudar pessoas. É o propósito. E tem um tema aqui que fala sobre o uso de antidepressivos em crianças. Isso me chamou muito a atenção. Acho que quem está assistindo a gente ali pode ser que esteja passando por situações semelhantes. Sim, nós precisamos entender que as crianças também sofrem com transtornos mentais. Na verdade, mais de 80% dos transtornos emocionais aparecem antes da juventude. Então, quando nós olhamos para isso, precisamos cuidar das nossas crianças, entender que os diagnósticos são necessários e as estratégias que são indicadas precisam ser utilizadas. Nem sempre a medicação, mas quando ela for necessária, sem dúvidas nenhuma, é necessário utilizá-la, mas existem outras ferramentas que são indispensáveis para cuidar da nossa família. Precisamos de mais informação. Você gostou um pouco aí, ó? Nós tivemos aqui um briefing desse estudo para lá de especial. Ele tá bonito, não é só a capa que você tá vendo não, viu? Tem conteúdo de qualidade aí. Você pode pedir esse estudo através do link novotempo.com/estudo. Também tem essa opção de pedir pelo WhatsApp, tá? 0 operadora 12 98283 0044. Carol, eu prefiro é ligar, viu? 0040. Eu não sei que eu tô com esse 44 na minha cabeça. Por favor. É doente Vem família. comigo, é doente família. Exatamente. É por isso, menina. Então você vai olhar aqui, você printa essa tela, viu? Não confia em mim, não. Você tá vendo que você não pode confiar nem na sua memória. Então você vai pegar esse telefone e vai o quê? Salvar esse número. 0 operadora 12 98283 0040, para você pedir o estudo Sentimentos agora. Ai, nossa, acho que eu vou pedir depois, eu vou assistir aqui a pregação depois. Não, o que é isso? É agora que você tem que pedir esse estudo. Vamos lá. Você vai pedir também pelo 0 operadora 12 2127 3121 para você ligar e pedir esse estudo. Não é daqui 5 minutos, não, é agora. Pega esse telefone. Enquanto a gente está conversando aqui, ó, você já vai ligando e adquirir esse estudo que está uma bênção e ele vai de graça para sua casa. É isso, Cris. Fácil, fácil. Eu quero pedir pelo WhatsApp. Como é Eu que é? gosto por demais, a mamãe está ocupada, não sei qual região que você está agora, mas olha, está pertinho do dedinho, é fácil, fácil. Vamos lá, 12 discípulos. Te amo 9 vezes, ó, gosto demais. 82830044. Fala assim, ó, quero esse estudo. 40, Cris, você está vendo que nós estamos confundindo todo mundo aqui. Não, peraí. Não, o que é? Não, parou Não, tudo. para tudo aqui. Para Ó, tudo. 12, vou olhar aqui, ó, vou olhar bem agora no teu olho. 12 98283 0040. Sabe por quê? Sabe por quê? Estou chegando perto dos 40. É isso. 12 98283 0040. Ou pega o telefone agora. Isso, dona Maria. Telefone eu falo que eu sei. Então Esse agora aqui eu vai. não errei. De olho fechado, quero ver, Esse aqui- Carol. Aí você tá demais. 0 operadora 12 2127 3121 e ninguém soprou no meu ouvido. Eu sei esse número de cor. Não sei não, por favor. Você não vai confiar na sua memória. Você vê que não somos aqui neurocientistas nem nada. Não precisa ser um neurocientista para entender que a memória é uma cilada. Então você vai pegar esse telefone, você vai aqui adicionar agora nos seus contatos. Ai, Carol, não estou conseguindo adicionar aqui, meu neto não está aqui para me ajudar. Calma, menina, o que é isso? Tira a foto da tela. É que é assim que a gente resolve as coisas aqui. 0 operadora 12 2127 3121 para você levar essa revista e ela vai
Mais uma vez eu repito, é de graça. Quando você receber a revista, você vai ficar constrangido. Você vai falar assim, eu não acredito que eu não paguei essa revista aqui. Não acredito. Não acredito. Isso aqui é de graça? Esse conteúdo aqui, salvando a vida da minha família. Que é isso? Está me dando qualidade de vida, isso aqui é de graça. Você vai ficar constrangido. É isso, mas pede. Depois os efeitos disso aí, a gente vai lidar aqui com todo o conteúdo que a gente vai ter para hoje, porque Deus pode lidar com isso também. Com certeza. Que bênção. E é o seguinte, Cris, você prometeu que vai ter aqui o quê? mais um capítulo dessa Gente, série a gente está especial. maratonando aqui Então. uma série fantástica que ela nasceu no coração de Deus, buscando histórias de pessoas, né, que vão mostrar para você que diante da fragilidade a gente pode encontrar tratamento com Deus aliado a bons profissionais. Lembrando que essas histórias vão ser finalizadas no sábado, tá? Você não perde não, tá? E hoje a Rebeca trouxe mais 2 histórias. Você imagine a solidão aliada à ansiedade, fazendo com que eu negue a minha própria imagem. Não gosto. A automutilação, pensamentos suicidas e tal. Mas existe esperança. Você está no canal da esperança. E a esperança não é o Cris, não. É alguém bem maior, que tem um recado especial e está trabalhando na tua história. Falando em história, vamos conferir. Esperança para as emoções. Esperança para as emoções. Capítulo 3. A aversão. A Bruna de 12 anos estava completamente perdida. Eu não sabia o que ela gostava, eu não sabia o que ela estava sentindo. Toda hora mudava os sentimentos, uma hora era muita raiva, uma hora era muita tristeza. Às vezes, quando ela tinha momentos felizes, ela ficava, mas isso aqui não vai passar. Aquelas filosofias de vida, tipo, nossa, isso aqui é temporário, vai tudo passar e daqui a pouco eu vou ficar muito triste de novo. E realmente acontecia assim, as coisas mudavam muito rápido e eu não estava entendendo o que estava acontecendo e também não queria falar com ninguém. Eu nunca tive um pai presente em casa, tanto que eu fui criado com os meus avós. Meu pai, quando eu era pequeno, mentiu muitas vezes para mim, para uma criança pequena, escutar que o pai ia vir buscar e escutar de outras bocas que ele falando, dando risada, que não ia vir, é complicado. Duas identidades, um ponto de encontro. Solidão. Eu era daquela pessoa que tinha, tipo, um amigo e era minha melhor amiga, eu falo com ela até hoje, aliás. Mas, não sei, foi uma época muito estranha. Na época, eu até falava que eu estava ouvindo vozes, mas hoje eu vejo que não eram bem vozes, eram os pensamentos que estavam muito turbulentos, então pareciam vozes, parecia realmente que era tanta coisa na minha cabeça que tinha gente falando comigo lá dentro. Então foi bem complicado, eu não tinha o que falar. Eu tinha essa amiga, eu falava um pouco com ela, mas ela também tinha 12 anos, então ela também estava tão perdida quanto eu para poder me ajudar. Somos todos severinos, iguais em tudo na vida. Será? Para cada sofrimento existe um sofredor. Os casos nunca deveriam ser comparados e entender a causa da dor é tão necessariamente importante como encarar os estigmas para a superação. Só ficava ali sozinha, lendo ou ouvindo músicas que não faziam tão bem. E isso só foi ajudando a entrar e afundar cada vez mais. Podia estar o sol que fosse, a Bruna estava de manga comprida. E a gente não percebia, né? Eu, por exemplo, sempre vivi correndo, sempre trabalhando muito, chegando muito tarde de casa. O pai dela tinha mais convivência com ela, mas também não percebeu. Sim, isso era uma coisa que não fazia parte do meu mundo. Eu estava me cortando na época, mas isso aí ainda assim parecia normal para mim, ironicamente. Tipo, era algo que tecnicamente me fazia bem, não fazia, mas eu sentia que fazia. Então eu não via problema nenhum, mas teve um momento que eu machuquei essa amiga minha, um dia que eu não estava muito bem, ela veio tentar ajudar e eu acabei machucando a mão dela, arranhando bastante, bem forte. E ali eu vi que não era normal. Um dia o pai dela me ligou desesperado que a Bruna estava se automutilando. Foi um constrangimento horroroso. Meu pai, eu lembro que ele tirou a coberta no dia para me acordar para ir para a escola. E aí ele viu na minha perna e... não sei, eu lembro que foi muito ruim. A cara dele era uma cara de decepção, era uma cara de estar meio perdido também, de não sei o que eu vou fazer. Eu tinha 12 anos, então não posso falar que a ideia saiu completamente da minha cabeça, né? A ideia veio aí do mundo externo. Mas da primeira vez que eu fiz aquela tentativa, né, eu vi que era realmente algo que ajudava, dava uma sensação de alívio em seguida, e aí foi indo cada vez mais. Foi braço, foi perna, não parou. Você até via isso de vez em quando nos filmes, mas quando acontece com você, como que a pessoa consegue ir lá e se cortar, né? E a gente nem perceber.
No corredor da vida, Bruna buscava sozinha por sensações que preenchessem um vazio quase inexplicável. Enquanto isso, no campo de futebol, Luca tentava superar o trauma da ausência paterna e a solidão que isso causava. Comecei numa escolinha que tinha em Sorocaba, era o Guarani. Joguei e a partir daí que realmente eu comecei a me interessar mais por futebol. Fiquei um tempo, saí do Guarani, fui para uma outra escolinha que tinha em Sorocaba, até um tempo chegar na escolinha de São Paulo. Daí ali da escolinha de São Paulo comecei a ser chamado para campeonatos regionais, para vários outros tipos de competições e o esporte ele acabou me ajudando nisso. Mas mesmo assim, é um trauma que realmente eu ainda tento controlar até hoje. Por conta de eu ser um cara muito ansioso e ter desencadeado isso desde criança, por conta de certos assuntos que meu pai falava que ia fazer e não fazia, eu acabei desencadeando essa ansiedade. E chega um certo ponto que a ansiedade, ela, num certo nível, ela começa a desencadear depressão. E eu até saí do time, saí do grupo do time, pensei em não jogar mais bola, pensei em fazer um monte de coisa. Um turbilhão de pensamentos e situações, como se fossem bolas tão rápidas ou tão pesadas, que pareciam até impossíveis de agarrar. Meu avô com leucemia, minha mãe correndo risco de morrer no parto, a minha tia desempregada. Falei, viu, eu pensei comigo, eu vou agregar o que aqui? E eu já estava naquele processo de depressão. Eu falei, eu vou agregar o que aqui? Para mim eu só estou trazendo mais prejuízo para eles. E daí foi a parte que eu falei, então vou acabar de vez com isso. Cara ou coroa, vida ou morte? Quem escolhe? Nem sempre é uma escolha. O suspiro que vai ou o fôlego que retorna? Será que a tênue linha que separa a vida e morte pode trazer propósitos, mesmo em meio à dor? Nos próximos capítulos. Como eu fui me isolando mais, conforme eu fui ficando doente, as pessoas começaram a me achar cada vez mais estranha. Por muito tempo eu tive aquela expectativa, caramba gente, ela parece uma pessoa extremamente legal, preocupada com os outros, empática. Foi inevitável, foi uma amizade que para mim foi uma grande conquista. Lógico que depois do namoro a conquista foi maior ainda, né? Ia ter um campeonato da igreja de futsal e a gente reuniu alguns amigos, bora participar aí pra gente brincar. Ele falou, Lucas, você não topa vir aqui pro time ajudar? De início foi só uma brincadeira. Eu falei, vou. E a partir do momento que eu entrei no time eu vi que tinha uma coisa diferente ali, não era igual aos outros. Boa noite! Você se identificou com alguma dessas histórias? A solidão, a automutilação, a sensação de que a vida está andando de uma forma meio desenfreada, sem sentido. Então, você já começou a perceber que houve esperança para essas histórias e também tem para você. Mas se ainda não consegue enxergar a beleza que existe em viver, mesmo em meio aos desafios, estamos aqui por você. Você já pode pedir agora a sua revista pelo WhatsApp, sim, um estudo preparado para você. Operadora 12 98283 0040 ou pelo telefone. Se você quer ligar e falar com alguém, sim, temos toda uma equipe aqui de plantão para você. 0 operadora 12 21 27 31 21. Quer que eu repita de novo? Telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Mas se você prefere ir pelo WhatsApp, uma mensagem para que alguém possa te atender, operadora 12 98283 0040 e esta revista maravilhosa chega até a sua casa. Sabe por quê? Queremos que a sua vida seja mais feliz. Queremos que você tenha a certeza de que existe solução para os nossos problemas. E por conta disso, neste momento, eu quero convidar a você para continuarmos aqui, nesta esperança, erguendo o nosso olhar para alguém que pode resolver os nossos problemas, pode lidar com as nossas dificuldades. E neste momento, vamos falar com Ele, sim, com o nosso Pai querido. Oremos. Ó Pai querido, nós temos certeza absoluta da Tua presença conosco. Nós não temos dúvidas nenhuma no Teu interesse em atuar dentro das nossas casas. Alguns queridos estão neste momento achando que não há solução para os seus problemas. Outros estão a ponto de perder os próprios filhos para as drogas. Ó Pai querido,
Esta certeza que nos dás neste momento, da tua presença, do teu poder, do teu amor e misericórdia, queremos que isso se estenda quando olharmos para os nossos problemas. Que isto possa inundar a nossa vida e transbordar em alegria, mesmo em meio ao caos. É este o nosso objetivo nesta noite, o encontro contigo, a certeza da tua presença, solução para os nossos problemas, mas sobretudo, submissão da nossa vontade a ti, para que o milagre aconteça na nossa família. Já temos certeza de que esta noite será poderosa, uma noite que vai trazer libertação para muitas casas. E é por isso que já estamos felizes, mesmo sendo o assunto tão denso, cheio de dores, tocando em feridas. Mas já queremos te agradecer por tudo que já estás fazendo e a obra que ainda completarás. E tudo isso pedimos, agradecemos e regozijamos em nome de Jesus. Amém. Estou empolgada sim nesta noite. Eu tenho certeza da atuação de Deus na sua casa. Eu passei algumas horas desta tarde orando por você. Sim, você, mãe. Que além de todas essas dificuldades que temos enfrentado com a pandemia, a insegurança quanto que será do nosso futuro financeiro, também a sensação de que talvez em algum momento a morte chegue à nossa casa, se ainda não chegou. Além disso, ainda temos que enfrentar outros problemas lá dentro de casa, com os nossos filhos. Você sabia que um estudo publicado agora em 2020 por Power e colaboradores mostrou que 75% dos jovens estão com sintomas depressivos? Isso mesmo, e parece que eles foram os mais impactados com as restrições sociais do Covid-19. O aumento dos transtornos mentais, nós sabemos que já estavam acontecendo nos anos anteriores à pandemia. Estudos realizados no Reino Unido, na China, na Espanha e em outros países mostraram que os jovens já estavam, já há muito tempo, tendo mais sofrimento mental. Esse estudo, que foi publicado por Power e colaboradores, feito com jovens, na maioria mulheres, entre 18 e 24 anos, mostrou que tudo o que nós estamos vivendo tem impactado na saúde mental dos jovens e dos adolescentes. Sim, porque até 18, 19 anos ainda consideramos adolescentes. Quando nós olhamos então o que principalmente provocou este aumento exorbitante e explosivo nos índices de sintomas depressivos entre os jovens, porque quando nós falamos 75% dos jovens, pensando em países como Espanha, Reino Unido, China, Canadá, nós estamos falando de um número que nos deixa assustados. Sabe o que parece que fez com que esses índices chegassem a estes números tão elevados? Sim, o isolamento social. Nós achávamos que todos sofreriam, já sabíamos disso, mas a nossa preocupação era maior sim com os jovens e com os idosos. Mas entre estes dois grupos, os jovens foram os mais afetados com o isolamento, pois a vida social fora afetada. Além disso, a privação de sono foi considerada uma das causas de aumentar o índice das doenças mentais nos jovens e nos adolescentes. Mas como se isso não bastasse, quando nós olhamos para o transtorno mental, talvez você não saiba, 80% aproximadamente das doenças mentais surgem antes da vida adulta. Isso mesmo. Crianças, adolescentes e jovens são os mais afetados com os problemas mentais. E a maioria das pessoas que hoje são jovens começaram a desenvolver os seus sintomas, pelo menos antes dos 26 anos de idade. E claro, quando somos muito jovens, não nos cuidamos. Ou os pais não percebem que ali existem sintomas que parecem que estão fora do lugar. E assim, então, estes transtornos não são cuidados de forma precoce. E quando alcançam a vida adulta, estas doenças já se instalaram. O que fazer, então, para cuidar dos nossos filhos? Existe esperança para filhos ansiosos?
É possível, por exemplo, olhar para o nosso filho que já se envolveu com drogas e ver que existe a possibilidade de mudança? Você talvez já tenha perdido a esperança de lidar com estes desafios dentro da sua casa. Talvez você tenha descoberto que o seu filho adolescente está usando drogas. Olha, não quero te assustar, não. Mas o cigarro eletrônico, por exemplo, quando liberado recentemente nos Estados Unidos, aumentou em 78% o abuso deste cigarro entre os adolescentes. Então, você já sabe, liberação não resolve, não. Quando nós olhamos, por exemplo, falar assim, vou tornar possível normalizar aqui o uso de álcool dentro de casa, porque pelo menos o meu filho está usando aqui dentro de casa. Eu vou trazer alguns dados sobre isso para você, que talvez ainda ache que assim, é melhor ele fazer aqui, sob o meu olhar, do que ficar utilizando fora de casa. Qual a solução para os nossos filhos? Você sabe que o tema desta noite é Deus pode lidar com isso. E por conta deste tema, eu quero levar você a refletir em duas histórias bíblicas. E a partir de então, você vai entender qual é o começo da mudança que a sua casa precisa. Qual é a primeira atitude que você precisa ter? Se neste momento o seu coração está angustiado por ver que o seu filho está tomando caminhos que parecem sem volta. Talvez você esteja angustiada porque a sua filha, adolescente, que um dia já foi uma menina tão linda, tão envolvida com causas que te davam muita alegria, hoje parece desviada dos caminhos, aqueles que são preparados para que eles sejam felizes. Sua filha, adolescente, talvez tenha aparecido grávida, com uma gravidez precoce. E o que a gente faz com tudo isso? Mãe, eu não tenho uma filha na idade da sua filha. A minha filhinha ainda tem 6 anos de idade, de verdade. O nosso coração fica muito feliz em ter os nossos filhos. Mas também sabemos que existem desafios e somente existe uma forma de resolvermos os problemas lá de dentro da nossa casa. E eu quero convidar a você, neste momento, para acompanhar comigo 2 histórias bíblicas. Vamos ler alguns versos apenas, ok? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo ou acompanhe, porque vai aparecer para você. Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 26. Que nos diz assim. Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 26. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, de Jesus, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Essa mulher, ela escuta falar sobre Jesus e diz assim, eu vou até ele, porque ele pode libertar a minha filha, eu sei que ele pode fazer milagres. Jesus estava numa casa querendo ficar ali sem que as pessoas soubessem da sua presença. Mas aquela mulher descobre onde Jesus está e vai até a ele pedir o quê? Socorro. Guarda aí essa história. Nós temos mais uma para completar esse cenário. Marcos, também aí no livro de Marcos, capítulo 9, versículos 17 e 18 inicialmente. Que dizem assim. Estou aqui encontrando na minha Bíblia, no momento que você também está encontrando na sua. E dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. 23, versículo 23 nos diz assim, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na falta de fé.
Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Você entendeu a mensagem desta noite? Sabe, muitas vezes nós estamos assim: eu preciso que o meu filho encontre um caminho. Eu preciso que o meu filho se liberte da vida que ele tem levado. O que eu vou fazer para essa menina ver que a vida precisa voltar a ter sentido, que tudo que ela tem feito só tem trazido sofrimento para ela? Estas duas histórias bíblicas dizem para mim e para você onde começa o processo de cura na nossa casa. Seja a cura talvez do envolvimento com aquilo que não traz felicidade, não traz esperança. Envolvimento com drogas. Envolvimento com costumes que podem trazer para ele muito prejuízo, por exemplo, pornografia. Um menino de 12, 13 anos já consumiu, em média, começa a consumir com 12 anos. E antes de completar 18 anos, ele já consumiu, em média, 14 mil horas de pornografia. Guarda essa informação. Quando nós olhamos para estudos, por exemplo, como os da doutora Zila Vandermeer Sanches, com quem tive o privilégio de ali estudar na época de mestrado e doutorado, mostrou em seus estudos científicos desenvolvidos na Escola Paulista de Medicina, o campus da Universidade Federal de São Paulo, estudo científico, ok? Mostrou uma das soluções que, em nome de Jesus, eu trago para você nesta noite. Sim, a ciência, na verdade, ela vem comprovando o que Deus já disse que nós devemos fazer, queridos. Ou você ainda duvida que a ciência, quem criou foi Deus? Pois foi Ele quem nos deu inteligência, um cérebro complexo, para que pudéssemos ter possibilidades de trazer mais clareza para aquilo que é necessário fazer. Muitas vezes é isso que acontece. Então, quando nós olhamos, este estudo, por exemplo, da doutora Zila Vandermeer, mostrou que 81% dos não usuários de drogas do seu grupo de estudo acreditam ou praticam uma religião. Enquanto, lá no grupo dos dependentes químicos, somente 13% não praticam uma religião. 81% dos não usuários de drogas, dentro de um contexto de vulnerabilidade, praticam uma religião. Segundo Pardini e colaboradores, num trabalho publicado em 2000, olha só que interessante. Altos níveis de religiosidade e espiritualidade predizem orientações mais otimistas de qualidade de vida e também mais suporte social, mais resiliência para o estresse e também índices inferiores de ansiedade entre os adolescentes e jovens. Deixa eu te falar alguma coisa rápida. Religiosidade é protetora, sim. As pessoas estão com medo desse termo, porque parece que ele nos leva para o fanatismo, para pessoas que não evoluíram, tradicionais demais. Mas quando nós vamos para a origem da palavra, dentre os estudiosos de religiosidade, nós ainda dizemos que religiosidade é o que traz mais qualidade de vida. Sabe o que é religiosidade? Você seguir um corpo muito claro de doutrinas, de regras para se viver. Isso é religiosidade. É você ter algo palpável, um manual para seguir, e isso se apresenta mais importante ainda para a qualidade de vida, segundo os estudos de Pérez, da USP, para você, do que apenas a espiritualidade, que é acreditar em algo maior, sem ter um caminho para seguir. A ciência dizendo o quão importante é colocar dentro da sua casa Jesus. Seu filho não consegue alcançar Jesus? O seu filho não quer nem escutar falar sobre Bíblia? Faça como estes pais desta história, porque quando estavam desesperados, quem tomou a primeira decisão, quem foram? Os pais. Os filhos nem sabiam onde estavam indo, cheios de demônios, mas os pais decidiram que era Jesus a solução. Você talvez esteja assim: meu filho não quer ir à igreja, esse menino cresceu num lar. Como tem sido a sua vida religiosa? Como tem sido a sua frequência aos cultos, mesmo que online? Tem estudado a Bíblia? Tem chamado a família para orar?
Porque nós, pais, que estamos tão preocupados com esses filhos a quem amamos tanto, é que devemos sim ser os primeiros a procurar Jesus. Porque é Ele quem pode lidar com os nossos problemas. Você não dá mais conta? Deus pode lidar com isso. Ainda um outro estudo da doutora Zila Vandermeer, porque ela é uma autoridade no Brasil sobre drogas, ela afirma algo muito interessante para você também. Ela diz que o modo com que nós exercemos a nossa paternidade ou maternidade, quando falamos de paternidade, estamos aí envolvendo pais e mães, ok? O nosso estilo de paternidade pode ser ali um fator de prevenção ao abuso de drogas ou também empurrando os nossos filhos para o abuso de drogas. Você sabia, por exemplo, que pais que são negligentes, ou seja, que eles não trazem nenhuma regra para os filhos, e este estudo ela fez com mais de 6.000 adolescentes de 6 capitais brasileiras, e os resultados foram publicados em uma revista muito importante internacional, que é de dependência de álcool e drogas. Você percebeu que eu estou falando rápido? Estou fazendo isso porque eu tenho tanta informação para você nessa noite. Então fica aqui, ligado, porque é muita informação. Olha, mais de 6.000 adolescentes foram entrevistados, os seus pais também. E sabe o que se descobre nesse estudo? Que é o mesmo que se encontra em estudos realizados em outros países? Que o estilo autoritativo dos pais é o mais protetor. E deixa eu te explicar o que é um pai autoritativo. É um pai que monitora as atividades dos filhos e que também coloca esses filhos para cumprir as regras de casa. Mas, ao mesmo tempo, são sensíveis às demandas afetivas dos filhos e abertos ao diálogo, entendeu? Casa precisa de regra, querido. Casa precisa de hierarquia. Pai e mãe não ocupam o mesmo lugar que os filhos. Hierarquia, regras claras, é necessário envolver-se nas tarefas domésticas, mas estes filhos precisam ter um canal aberto de comunicação com os filhos. A afetividade do seu filho é importante. Quantas vezes o filho vem querendo mostrar um desenho, o filho adolescente quer falar assim: pai, olha, eu tenho um assunto aqui para conversar com o senhor. De repente ele está gostando até de uma menina da escola. E se você não estiver aberto para esse diálogo, fica mais difícil dele confiar em você. Pais autoritativos, aqueles que têm regras claras, que colocam ali quais são as funções destes filhos dentro de casa, mas que têm um coração aberto para o diálogo, para a convivência, para entender o que está passando no coração dos filhos. O maior risco, sim, para filhos de pais negligentes, aqueles que só são o amor, só são o diálogo, mas não estão ali para dizer assim: aqui não, vamos mais para cá, a regra dessa casa é essa, olha o princípio que tem a ver com a sua proteção. Quando nós olhamos para pais negligentes ou autoritativos, os estudos apontam que, se você for um pai autoritativo, essa é uma das formas de proteger o seu filho. Sabe o que mais ainda? Trazer a bebida para dentro de casa não. Aumenta muito a possibilidade do seu filho se tornar dependente do álcool. Ele precisa saber que é uma droga, sim. E aquele álcool que talvez ele use só na adolescência pode voltar como um efeito negativo sobre ele lá por 50, 60 anos de idade, quando ele pode se tornar vulnerável ao Alzheimer. E olha que pode passar toda a vida adulta sem ter utilizado. O álcool da adolescência pode trazer consequências como doenças neurodegenerativas. Além disso, eu quero dizer para você que quando você se envolve com a vida do filho, isso é protetor. Posso te dar mais uma dica de proteção? Vamos lá. Se chama Parque dos Ratos. Isso mesmo. Nós fazemos um estudo em laboratório onde nós colocamos para o rato 2 opções: tomar água pura ou água com cocaína. Os ratos preferem água com cocaína, se tornam dependentes e morrem de overdose. Agora, quando nós colocamos o rato em um espaço cheio de rodinhas para ele brincar, bolinhas, outros animais ali naquele espaço, outros ratos, naquele espaço, e colocamos também a opção da água e a opção da água com a cocaína. Sabe o que acontece? Ele não se torna dependente da cocaína. Ele sobrevive. Sabe por quê? Porque ele tem muita coisa para fazer. Na maioria das vezes, os adolescentes se envolvem com as drogas porque ele fica com o seu tempo ocioso. Sim,
ele não tem afeto, ele não tem função social. Se ele faltar dentro de casa, a família continua funcionando normalmente. E aí então ele diz assim, preciso ocupar meu tempo. É verdade, é o tempo ósseo. É um dos motivos para o envolvimento com as drogas. E quando você então envolve o seu filho em situações que podem protegê-lo, isso ajuda muito. Outra forma de proteger o seu filho, primeiro, é não se sentir culpado mais. Quando você descobre que o seu filho está usando drogas, provavelmente ele já faz isso há 3 anos, aproximadamente. Sabe o que você pode fazer? A culpa não te ajuda neste momento, do contrário, ela atrapalha. Os estudos indicam que quando você manda o seu filho para uma clínica, ou para ele é apresentada apenas a terapêutica farmacológica, mesmo ali com medicamentos, nós temos a recuperação de aproximadamente 10% só destes dependentes químicos. Mas quando a família se envolve no tratamento, muda a dinâmica, descobre meios de envolver este menino em situações que trazem a ele sentido de vida, nós podemos subir para 80% a recuperação. 20% é tanto que se diz que 20% de esforço dos pais pode resultar em 80% de remissão destes meninos e meninas. Alguns pais estão se sentindo culpados nesta noite, mas a culpa não vai te ajudar a salvar o seu filho. O que salva filho é voltar-se para Deus. De fato, com o culto na sua casa, já faço isso, doutora. É trazer para o contexto do seu filho possibilidades de envolvimento com grupos que possam trazer para ele apoio, outras pessoas que possam trazer para ele sentido de vida, sim, situações onde ele possa se sentir ocupado, se sentir útil. Assim, então, ele vai começar a se envolver com aquilo que traz esperança, que traz sentido. O problema de dependência de drogas é muito maior do que a questão química. Tem a ver com o vínculo que se estabelece com a droga. E o tratamento é construir vínculos que deem sentido à vida dele, para que ele possa se desvincular dessa droga e começar a entrar em um vínculo imediato com pessoas que possam trazer sentido para ele. Claro, nós estamos falando de dependência química, mas livrar-se da dependência química só é possível dentro de um contexto onde ele se sente acolhido, com funções e pais que não se sintam culpados. Ele também é responsável por isso. Colocar ali que as regras da casa voltam. Trazer para ele que ele vai ser, daqui para frente, o único responsável pelo sofrimento com aquilo que ele fizer da vida dele. Tudo isso pode ser muito importante. O jovem vai atrás de drogas muitas vezes por questões sociais, mas com o tempo ele usa para ter alívio, companhia e diversão. Você pode oferecer para o seu filho alívio para as dores e as confusões que ele vive. Você pode ser a companhia do seu filho e a diversão que ele tanto necessita. Olha, se você ainda assim sente que está difícil, eu convido você para, de novo, se precisa conversar com alguém, ouvidoamigo.com.br. Mas principalmente nesse momento, eu quero que você aceite entregar a sua vida a Jesus, para que você possa ser o suporte que o seu filho precisa. Eu sei que você já conhece a Deus, mas você nesta noite vai fazer um compromisso com Ele. Você vai falar assim: Senhor, estou à disposição para fazer o que for necessário para resgatar o meu filho. E sabe, eu planejei algo diferente para essa noite. Sabe o que eu planejei para nós, neste momento? E eu estou sorrindo por conta disso. Mesmo no meio do caos, de sentirmos que estamos perdendo os nossos filhos, mesmo muitas vezes achando que nós somos incapazes, que não há mais solução, meu filho já saiu de casa, não quer nem conversar comigo. Ele acha que Deus atrapalha a vida dele. Ele acha que tudo isso que ele aprendeu na infância só trouxe um atraso para os projetos dele, porque agora eu sou feliz. Ele está tentando se enganar muitas vezes. Sabe como eu quero que nós, neste momento, recebamos o Arautos do Rei para cantar? Com o coração agradecido. É isso mesmo.
Nós vamos cantar juntos, para aqueles que sabem, para quem não sabe, vai escutar esta música. A Deus seja a glória e todo louvor. Porque eu quero que você, nesta noite, comece já a se regozijar com o que Deus preparou para a sua casa. Deus, Ele não desistiu do seu filho. Deus não desistiu da sua filha. Ele quer devolver para a sua casa o vínculo afetivo. Ele quer devolver para o seu filho um espaço onde ele pode dizer sobre as suas dores, angústias e dúvidas. Ele vai devolver na sua casa, para a sua casa, a diversão que é indispensável para o seu filho adolescente. Muitas vezes, o que ele tem encontrado são semblantes de pais preocupados com a vida. E eu sei que você tem muito para se preocupar. Eu sei disso. Mas o seu filho precisa encontrar dentro de casa diversão também. Diversão, vínculo e sentido para a vida. Não pule as refeições que você pode fazer junto com a sua família. Na refeição, e essa é uma estratégia que nós dizemos indispensável para a prevenção de drogas e também para ajudar a recuperar esse filho. Uma boa conversa na hora do jantar é curativa. Isso mesmo, sabe? Senta ali e fala assim: filho, agora com Jesus nós vamos conversar. Chame para o culto, pergunta para ele como ele ainda faz a leitura das histórias bíblicas. Jesus é a solução para a sua casa. Ele pode lidar com o seu desafio. Ele pode trazer solução. Ele pode devolver para você, mãe, o sorriso no rosto. A certeza de que Ele está atuando dentro da sua casa a partir de agora. E você, pai, que não sabe mais o que fazer, não sabe como dialogar com seu filho, comece com uma frase simples. Filho, hoje eu estava lembrando quando você tinha 6 anos e nós fomos talvez passear para algum lugar. Lembre de uma história. Resgate vínculos. Conte histórias da sua infância para o seu filho. A historicidade dentro de casa, ela é preventiva contra o abuso de drogas. Porque ele se sente pertencendo a uma história em um momento onde vivemos a atemporalidade. Parece que nada tem começo, meio e fim. Tudo que aconteceu há 10 anos parece que aconteceu hoje, porque as redes sociais nos trazem de uma forma tão tudo aqui acontecendo agora. Mas eu sei que Deus tem muito para sua casa. Então, nesse momento, comece a alegrar o seu coração com esta música que você vai escutar agora com os arautos do Rei. A Deus seja a glória e todo louvor, porque Ele começou a atuar hoje aí na sua casa. Estarei aqui orando por vocês. E eu sei que a boa obra que Ele começou, Ele há de completar em vocês. Seja a glória e todo louvor, do princípio desse dia até o sol se pôr. Com o nosso coração e com entendimento ofereçamos o nosso louvor. A Deus seja a glória. Feliz é aquele que encontra razão e motivo para cantar um canto de alegria ao Pai pelas bênçãos recebidas. A Deus seja a glória e todo louvor, do princípio desse dia até o sol se pôr. Com nosso coração e com entendimento ofereçamos o nosso louvor. A Deus seja a glória. O amor tão puro e verdadeiro nos vem sem medida por Jesus, que já nos deu a vida e a fé que nos leva nele confiar. A Deus seja a glória, a Deus seja
seja glória, a Deus seja glória e todo louvor. Do princípio desse dia até o sol se pôr, com o nosso coração e com entendimento ofereçamos o nosso louvor. A Deus seja glória, a Deus seja glória. Glória. Eu vi o rosto de tantos meninos que conheçam e que agora estão envolvidos com drogas. Eu vi o rosto de tantas mães que me ligaram chorando, sem saber mais o que fazer. E eu estava aqui com o meu coração regozijante, sim, porque eu sei que a salvação está chegando na sua casa. Mas você já sabe, aqueles pais das histórias que refletimos nesta noite, encontraram solução para os seus filhos, primeiro, com eles mesmos, os pais, se rendendo a Jesus. Como você tem feito? Quanto você tem aceitado o apelo de Jesus para se entregar ao batismo, por exemplo? Há quanto tempo você frequenta a igreja e ainda não tomou essa decisão? Então, se você toma a decisão hoje de entregar-se por meio do batismo, você vai entrar no link novotempo.com/eu aceito e assim então firmar o seu compromisso de entregar-se completamente a Jesus. Você, filho, que talvez ache que foi longe demais, que não há mais lugar na casa do pai e dos seus pais para você, saiba que amor de pai e de mãe e o amor do nosso Pai eterno são infinitos, estão de braços abertos para você e neste momento quero orar por sua casa. Ó Pai querido, o nosso coração se alegra porque a salvação chegou hoje em milhares de casas por todo o Brasil, por todos os lugares no mundo que nos acompanham nesta noite. Obrigada pela certeza de que os pais vão se entregar a Jesus. Aqueles que ainda não se entregaram por meio do batismo, não oficializaram, vão tomar a decisão ainda nesta noite, porque querem chegar na eternidade com os seus filhos. Pai querido, muito, muito obrigada por esta certeza. Esteja conosco hoje e sempre, esteja conosco até a eternidade. Faça-nos continuar acreditando no seu milagre para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que esta noite foi libertadora. Quero te convidar para continuarmos a nossa conversa numa live que começa daqui a pouquinho, @novotempo, momento, TV Novo Tempo, @TV Novo Tempo, que vai começar daqui a pouco e eu espero você. Até amanhã.